Bom dia, bom dia, bom dia! Sou Pietra Junqueira e mais uma vez estou aqui para falar com vocês. E nesse momento de loucura, de medo, de angústia e especialmente de mudança, eu acho que eu não podia deixar de falar algo a respeito do que a gente está passando. Mas é nesse momento de loucura, de pânico, de medo, que a gente consegue ver que a resposta ela não está fora, ela está dentro. E quem me conhece sabe que desde o começo dessa loucura do coronavírus, eu digo, esse é o momento de freio da humanidade. Tá na hora da gente parar de ouvir os ruídos externos e passar a ouvir a gente, ouvir dentro, os barulhos internos, porque eles estavam apagados por tanta loucura exterior. Já faz muito tempo que a gente coloca as coisas de fora em primeiro do que realmente importa. É o trabalho, a conta a pagar, a loucura, o carro, o trânsito, sair com os amigos, perder tempo no supérfluo. Isso tudo demandava da gente um tempo insano. Ter que pagar a conta, o corre-corre da vida, o estudo, o dormir para acordar de novo e começar essa loucura de novo no nível desenfreado, frenético que a gente já não tinha mais parada. E aí que tem o maior problema. Por quê? Apesar de a gente ter todo esse ruído externo, a gente usar isso como desculpa, a gente sabe que o lugar mais difícil da gente estar é o interno, é dentro de nós mesmos. E nós fomos obrigados a fazer essa parada. Ter a obrigação de olhar para dentro, olhar para suas dores, para suas dificuldades, inicialmente encarar isso, depois aceitar e enfrentar é muito difícil. E por isso que a gente estava colocando sempre o exterior primeiro que o interior, porque a gente sabe desde sempre que o nosso tempo somos nós mesmos que fazemos. Você pode inventar desculpa para tudo que você quiser. Você pode inventar desculpa de não fazer exercício, de não comer direito, de não se preocupar com a saúde, de não ter tempo para você mesmo, mas a gente sabe que o tempo é seu. E agora a gente foi colocado no momento em que nos sobra tempo e a gente não pode perder essa oportunidade. Já explico melhor. Essa pandemia ela não chegou por acaso e eu vou explicar espiritualmente de uma forma mais rasa e mais rápida o que isso quer dizer. Antes de qualquer coisa, se você tem alguma dúvida dos fundamentos do que eu vou passar agora, eu deixo claro que tudo que eu falo está baseado na lógica e razão. E os meus 3 vídeos anteriores vão colocar isso em ordem. Então, antes de julgar, se quiser entender tudo que eu tô falando mesmo, volta para os 3 vídeos, ok? Então voltamos à codificação. Lembra no vídeo passado que eu falei da pluralidade dos mundos habitados? E eu também falei da lei do progresso? Então, eu também disse que nós fomos criados simples e ignorantes e que a partir do nosso livre-arbítrio a gente cria o nosso caminho. Podemos fazer ele mais rápido, no caminho do bem, direto, rapidinho e evoluímos. E também podemos fazer ele com mais curvas, mais dificuldades, mais montanhas aí. Mas o nosso objetivo é a perfeição. Você planta o que quer, mas colhe aquilo que plantou. Não existe injustiça, ok? E não só nós, humanos, evoluímos, o planeta também evolui. Ele também muda de fase. E apesar de estarmos aqui porque estamos em sintonia de todos os terráqueos aqui, chega um momento que o planeta também vai progredir, ele também tem que progredir. E são esses momentos da humanidade em que se dá um empurrãozinho para que isso seja mais rápido. Me explico. Capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi publicado em 1854, em que Allan Kardec fala sobre os tipos de mundos habitados. E essa é a progressão. Mundo primitivo, que é destinado à primeira etapa da encarnação dos espíritos. São os mundos que são formados há menos tempo. E estão todos os espíritos que estão no seu começo de formação. O senso moral é muito menos desenvolvido. O número 2 é o mundo de expiação e provas. É o mundo que os espíritos reencarnam para expiar os erros do passado, passar por novas provas e evoluir. Nesse mundo, o mal ainda é predominante. Apesar de existir o bem, o mal é predominante. A exploração dos animais e o desrespeito à natureza ainda são preponderantes.
Vamos para o 3. 3 é o mundo de regeneração. É aquele momento que a gente começa a ter mais força. O bem tem mais força. Os espíritos que ainda têm que espiar ganham força e repousam as fadigas da luta. Agora a gente começa a inverter um pouquinho o jogo. É um novo caminho. Quando a gente estava no de expiação e prova, o mal sobrepuja o bem. Nesse momento a gente está começando a criar um pouco mais de equilíbrio. A gente tem mais respeito pela natureza em geral. E aí a gente chega no 4, que é o mundo ditoso, onde o bem sobrepuja o mal. Então aqui sim temos mais bem do que mal, respeito pela natureza é outro, e a mesma coisa acontece com os animais. E o número 5, que são os mundos divinos ou celestes, onde exclusivamente reina o bem. Aqui a harmonia entre os seres é total. E aí o que eu posso dizer de bom disso? Falamos dos 5 tipos de mundos que temos. Primitivo. A parte boa é que não somos mais primitivos. O planeta Terra, ele é de expiação e prova. E exatamente agora, nesse momento que vivemos, estamos em um momento de transição planetária. Estamos passando para um mundo de regeneração. E sim, você escolheu estar aqui agora nesse momento, porque é um momento extremamente intenso, mas de extremo aprendizado. Você escolheu estar aqui. A doutrina já vem confirmando e falando da mudança desde o final do século XX. E algo muito marcante foi a entrevista que o Chico Xavier deu no programa Pinga Fogo, da antiga TV Tupi, que foi um dos maiores audiências da TV naquele momento, no ano de 1971, onde ele falou que no momento em que o homem pisou na Lua, no dia 20 de julho de 1969, foi o momento que os governantes planetários se reuniram e deram 50 anos para a humanidade. E se não ocorresse uma terceira guerra mundial, a Terra ia viver um novo momento. Entraríamos numa nova era. Isso se deu, então, esses 50 anos foram em julho do ano passado, em julho de 2019. Olha o que ele disse para Geraldine Lemos em 1986. Falando dessa data, desse tempo dos 50 anos, de 20 de julho de 1969 até o 20 de julho de 2019, ordenou Jesus, que é o nosso governante planetário, que seus emissários celestes se empenhassem mais diretamente na manutenção da paz entre os povos e as nações terrestres, com a finalidade de colaborar em que nós ingressássemos mais rápido na comunidade planetária do sistema solar, como um mundo mais regenerado no final desse período. Olha que incrível que ele disse, que algumas potências angélicas de outras orbes do nosso sistema solar recearam com essa dilatação do prazo extra. E foi então que Jesus, com a sua sabedoria, resolveu estabelecer uma condição. As nações mais desenvolvidas do planeta teriam que aprender a suportar umas às outras e tinham que abster-se de se lançar a uma terceira guerra mundial, que seria agora uma guerra nuclear. E se isso acontecesse nesse prazo de 50 anos, não acontecesse uma guerra nuclear, seríamos admitidos então na comunidade do sistema solar como um mundo em regeneração. E deixando claro rapidinho, isso começou com o homem pisando na Lua, porque foi um momento em que os planetas, outras confederações, começam a sentir-se ameaçadas com o avanço da bomba atômica e coisas assim do tipo. Porque uma guerra nuclear, ela não atrapalha somente o planeta, os habitantes do planeta Terra, mas todo o sistema solar. Então foi aí nesse momento, o homem pisou na Lua, foi aquele boom e foi isso que foi decidido. Então vamos combinar que não tem como a gente negar que 2019 foi um ano bem louco e 2020 começou capa virada, se a gente pode falar assim, vamos ser sinceros. E outra coisa também que não tem como negar, depois do avanço da tecnologia, o nosso mundo, que em progressão aritmética, agora a gente tá dando saltinhos quânticos. A gente andava em passinhos, agora a gente tá dando saltinhos em evolução. Há 30, 40 anos atrás, a informação não chegava do jeito que ela chega agora pra gente. Vamos lá, eu estudei em que eu tinha que fazer as minhas tarefinhas com a Barça. Eu tinha que confiar no que estava escrito na Barça, sei lá quantos mil anos atrás. Tava lá dentro do armário e era ali que eu tinha todo o conhecimento. Hoje não. Vamos falar do coitadinho do ovo, que é bom, é ruim, é bom, é ruim, é bom, é ruim, é muito bom, é muito ruim. Ele mata, é colesterol. E por que isso acontece? Porque agora o conhecimento voa numa velocidade insana. E se a gente não descobrir que a nossa meta é ser capaz de ser filtro nesse momento, a gente não vai conseguir sair do lugar. Mas, por favor, não sejam literais. Quando ele dá uma data, vamos lá, qualquer transição, ela toma
um tempo. Por exemplo, da primavera para o verão, no calendário ali a gente colocou uma data, tem uma data para isso mudar, mas a natureza em si não. As coisas têm um tempo. Você passa de criança para adulto? Não, você tem o seu período de transição, que é a adolescência. Vamos combinar que fasezinha estranha que temos. Você vai mudar de trabalho, você vai mudar de país. Tudo isso tem um tempo de transição, de adaptação. A gente estabeleceu data, mas tempo e espaço são relativos, e isso também é assunto da física quântica, e isso também é assunto que a gente fala em outro momento. Esse momento de transição é o momento que o paradigma anterior, o padrão que a gente tinha antes, já não funciona mais. E a gente ainda não chegou num novo modelo. Então a gente está nesse meio de caminho que a gente sabe que aquilo que eu estava vivendo antes já não é mais o que eu sentia, mas eu ainda não sei como que vai ser. Então esse é um período de transição e não é do dia para a noite que as coisas mudam. E estamos falando de uma transição planetária. Então, se você mudar de trabalho te gera muito estresse, muita dificuldade por um tempo, imagina a transição de um planeta. E outra coisa muito importante, apesar de a gente saber nesse momento com essa internet, com essa loucura de tanta desgraça que rola no mundo, a gente também não pode negar que evoluímos muito. E na questão 784 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, falando sobre a lei do progresso, claro que teve essa dúvida. Aí ele fala assim: bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Ou seja, do ponto de vista moral, parece que a gente não tá indo pra frente, que a gente tá indo pra trás. E a resposta dos espíritos foi: enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreendes o que é o mal e vai dia a dia reprimindo os seus abusos. E aí, isso que fica forte, faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Ou seja, a gente tem que escancarar o mal de uma maneira que a gente enxergue e fale: não dá mais, é hora de mudar. E aí que a gente tem que deixar claro também, o avanço tecnológico, ele não está obrigatoriamente ligado ao avanço moral. Sabemos, temos vários líderes, grandes inteligências, pessoas inteligentíssimas, mas que não fazem isso ao lado do bem. Tanta gente que faz isso olhando o lado da maldade, da ganância, do egoísmo, ou seja, a moral é um caminho, a inteligência tal como tal que a gente vê no mundo é outro caminho. E o que a gente tem que fazer é conseguir unir esses dois. E esse é o momento que o planeta dá aquele empurrão. É impressionante o número de pessoas que está em busca de um propósito, que está em busca desse despertar de consciência, que está em busca de se conhecer, autoconhecimento e tentar entender o motivo de tudo isso. Mesmo que muita gente usa disso hashtag gratidão, ou seja feliz, ou coisa assim do tipo, mas assim, pra estar no meio da mídia, tem muita gente que realmente quer se entender. E esse momento que cada vez mais pessoas estão buscando isso a gente nunca viu. Isso é lindo, minha gente. E aí eu digo, por favor, não entrem em pânico, não desanimem. Esse é um momento de fé, de confiança, porque o propósito é muito maior. E muita coisa do que eu falo aqui agora com relação aos espíritos tem a referência da médium Mônica de Medeiros, que faz um trabalho incrível junto com a Margarete de Áquila na Casa do Consolador em São Paulo, e ela recebe algumas entidades. Uma delas é o espanhol, outra dela é a extraterrestre Sheilian. É um trabalho de muito respeito, muita responsabilidade. E se vocês quiserem, procurem no YouTube Mônica de Medeiros, que tem ali muito mais informação do que eu tô passando. A minha ideia é conseguir resumir um pouquinho e chegar em vocês. Então, primeiro de tudo, parem de perder tempo com mídia sensacionalista, com políticos, com notícia desgraçada por todo esse mundo e foquem no que existe de positivo. Eu não quero dizer pra você que você tem que se alienar. Ou seja, ok, então não vou ver nada, não vou saber de nada, não. Você tem que conseguir entrar no caminho do meio. É o momento do equilíbrio. Por exemplo, aqui na Espanha, tem um jornal que eu acompanhava quando estava mais no começo, todos os dias para ver o número de casos. E o que a gente vê muito claro é que não importa se saíram 5.000 curados, o que importa são os 200 que morreram. Parem de se colocar numa posição de bombardeio de negativismo. Olhem os dados e vejam o que você pode fazer com isso
e que caminho você vai tomar. Então, para que vocês saibam, olhando pelo lado de lá, nós estamos do lado de cá. Olhando pelo lado de lá, tudo já está sendo preparado há muito tempo. A notícia do que Chico falou e mesmo com esse momento do coronavírus. Nós temos níveis energéticos de morada dos espíritos e nesse momento o dos piores da Terra, que se chama umbral grosso, então o nível energético onde estão os espíritos mais pesados, mais densos, mais negativos, está sendo exterminado da Terra. É por isso que cria tanto vucu-vucu, tanta energia, tanta loucura, também ao mesmo tempo do vírus em si. Então, pensa que legal, essa parte dos espíritos densos pesados, isso está sendo limpo. O umbral grosso está sendo limpo nesse momento. Somos uma malha energética. Esse é o seu momento de se conectar com a malha positiva, com as vibrações positivas. E isso depende diariamente de você. Para de desconfiar, tenha fé. E o que eu digo que é fé, por exemplo, você acorda hoje, vai tomar o seu café da manhã. Você tem fé de que a hora que você comer, o seu estômago vai funcionar e vai pegar os nutrientes que precisa e vai fazer todo o seu processo para que você absorva isso, não morra engasgado e mande fora tudo que não é bom. Correto? Isso é ter fé. Ou você pensa em todo esse processo. Não, você só confia de que isso vai acontecer e ponto final. Isso é fé. Ok, mas estou com medo da morte. Gente, a morte é só uma passagem. Nesse momento, somos em média 7,5 bilhões de habitantes na Terra. Mas temos, falado por André Luiz em 1964, numa obra dele, que são mais de 21 bilhões de desencarnados. Somos 7,5 bilhões de encarnados, 21 bilhões de desencarnados que estão esperando o seu momento de encarnar. Então nós temos medo de morrer, eles estão morrendo de medo de encarnar. Por quê, né? Escolha por livre e espontânea vontade, pressão, estar aqui, passar pelo que a gente está passando não é mole não. Então este momento foi um momento de parada obrigatória dos habitantes do planeta Terra e dos desencarnados também, de todos que estamos assim nessa orbe. Fomos obrigados, forçados a dar foco àquilo que antes a gente não tinha tempo. Agora você tem que estar com sua família, você tem que olhar para dentro, você tem tempo de sobra para olhar para aquilo que é importante. De que vale carro caro, sapato caro, roupa cara, de que vale todos os excessos se hoje o que você quer mesmo é dar um abraço no seu irmão que você não consegue ver há muito tempo, encontrar aquele amigo tão querido e poder realmente desfrutar do que é importante. Todo o supérfluo nesse momento ele foi tirado. Vamos lá, eu uso as mesmas roupas de ficar em casa faz 1000 anos. Então todo o meu armário ele tá ali porque tá ali. Só troca as roupas de ginástica, tá bom? A ginástica a gente tem que trocar porque fica fedidinha. E eu digo que nesse momento essa convivência imposta com os nossos familiares é de grande prova. O vírus ele está em serviço da luz. A luz é soberana. Pega um palito de fósforo num quarto escuro e acende esse palito de fósforo. Enquanto a chama tá queimando, ela tá iluminando. Vai lá num quarto escuro e abre a porta. A luz entra, não é a escuridão que sai. Coloca isso na sua cabeça. A escuridão é a ausência de luz. Tá na hora da gente focar na luz. E é o que eu digo, esse é o momento do empurrãozinho. O planeta está indo para isso e você escolhe em seguir com ele ou em voltar para trás. Você que escolhe se você vai seguir com este planeta para uma fase de regeneração ou se você vai querer ser levado para um dos 3 planetas que já estão recebendo espíritos em um momento mais primitivo. Depende de você, do seu despertar de consciência. Se você não vibra neste novo momento da Terra, você vai ter que ser colocado em outro lugar. Assim de simples. E eu te digo, depois de 2 meses olhando o mundo de outra maneira, não queira voltar a olhar do jeito que era antes. Não é mais. Esse é o momento de aproveitar de ascensão. E sim, escancarou o nosso egoísmo. No começo disso a gente queria levar o supermercado inteiro pra gente. Porque quando algo acontece que te atinge, aí você se preocupa. Morrem 8.500 crianças todos os dias de fome no mundo. E a vacina que existe se chama comida. E a gente tá desesperado pelo coronavírus porque ele bateu na nossa porta. E isso é muito, muito egoísmo.
Com tanta comida no mundo sendo jogado fora todos os dias, com tanto desperdício no mundo, mas a hora que bate na sua porta você se preocupa. Então, faça disso valer a pena. Estamos no momento de transição. As leis universais elas seguem e o livre-arbítrio segue aí. O que precisa? E por mais maluco isso pode soar, no planeta Terra, na órbita terrestre, temos várias naves, em que uma delas é coordenada pela Shelian, que se chama Nave Chandra. E ali ela explica, então vocês podem procurar no YouTube, como eu disse, ela explica que no centro de comando deles, eles veem o planeta inteiro pela energia. E o que se precisa alcançar são 7% de pessoas que despertam a consciência, para a gente realmente poder fazer essa transição. E o que eles dizem são 3 grandes ceifadores. O coronavírus foi o primeiro e foi estudado que essa seria a melhor maneira para o ser humano se olhar. Que uma virose seria a forma menos dolorosa da gente conseguir olhar para dentro e passar por esse momento. A gente foi chamado para estar dentro de casa, recluso em nós mesmos. Lógico que existem os profissionais de saúde, todos os outros que estão ligados nesse momento, que fazem a sua missão, mas a grande maioria de nós fomos chamados a estar dentro de nós mesmos. E sim, existe medo, existe temor, mas só chegou no extremo porque deixamos de olhar para o que vale a pena e para o que importa. Nós paramos de pensar no eterno, nós paramos de pensar no todo e foi o momento de para aí, galera, vocês estão indo para o lado errado. Nos foi concedido esse tempo e essa é a hora de você aproveitar esse momento e ir em caminho da luz. Então, o que fazemos hoje, a maneira que a gente age hoje vai definir se nós vamos ficar junto com a Terra neste momento de regeneração ou se vamos ser colocados em planetas mais primitivos. Nada está fora do propósito divino que tem o único objetivo em nos tirar da teia de materialismo louca que nós mesmos nos impusemos. Não tenha dúvida, estamos muito amparados e que temos um apoio absurdo. Então, finalizando, você é eterno, estamos no momento de transição planetária que você escolheu porque você acha que você é capaz de fazer melhor e aproveitar essa onda e evoluir. E claro que tem muita gente morrendo, mas só morre, só desencarna quem está no momento. E a morte é só uma passagem. O real motivo disso é o nosso despertar de consciência e a nossa virada de página para o bem. Então vamos fazer valer a pena. Eu falei brevemente do que é passado do lado de lá para cá, de uma forma, espero que clara. Então eu espero que eu tenha sido capaz de tranquilizar um pouquinho vocês. Eu falei bem pouquinho de tudo que se é passado do lado de lá, a respeito deste momento. E se você quiser que eu continue falando esse assunto, me escreve, coloca um comentário aí. Eu queria só fazer essa primeira visão e tranquilizar um pouquinho vocês. Muitíssimo obrigada, se inscreve no canal, dá aquele like que faz toda a diferença pra gente nesse momento de princípio de canal, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!